Bora mergulhar de cabeça numa das histórias de origem mais conhecidas do mundo, Gênesis capítulo 2. O que será que esse texto antigo nos conta sobre como tudo começou? A gente vai seguir essa narrativa passo a passo para entender exatamente a sequência de eventos que ela descreve. A grande pergunta que vai guiar a gente é essa: segundo essa fonte específica, como foi que a humanidade começou? Vamos seguir as pistas que essa narrativa deixou para ver que tipo de resposta ela nos dá para essa questão tão universal. Então, a história começa com uma mudança de foco, sabe? É como se a câmera saísse da imensidão do universo e pousasse numa terra ainda primitiva. Um palco que ainda está vazio, só esperando o drama humano começar. O primeiro ponto que o texto faz questão de deixar claro é que a criação inicial terminou. Tipo, a obra está concluída, o universo está pronto. É aquela calmaria que vem antes da história principal realmente começar. Só que, logo em seguida, a gente percebe que o cenário ainda está incompleto. É um mundo em compasso de espera. Não tem planta, não tem chuva e, o mais importante, não tem ninguém ali para cuidar da terra. O palco está montado, mas falta o protagonista. E então o protagonista entra em cena. Essa parte da história se dedica totalmente a nos contar como o primeiro ser humano foi formado. É um evento que vai literalmente colocar toda a narrativa em movimento. A descrição dessa criação é muito física, palpável. Primeiro, a matéria. O corpo é moldado a partir do pó da terra. Depois, vem a essência. O fôlego da vida é soprado nele. E aí sim, a junção dessas duas coisas resulta em um ser vivo. Ok, com o homem criado, o foco da história muda de novo. Agora, a gente vai conhecer o ambiente dele. A narrativa nos apresenta um lugar específico, uma tarefa e uma regra muito clara que vai definir o destino dele. E que lugar, hein? O Jardim do Éden. O texto descreve como um paraíso superabundante. Um lugar com muita vegetação, com um rio enorme que se divide em 4 braços e cheio de árvores. Mas bem no centro, 2 árvores se destacam, já preparando o terreno para o conflito que vem por aí. E o ser humano não foi colocado lá só para ficar de boa, admirando a paisagem, não. Ele recebe uma função bem clara: cuidar e cultivar o jardim. É um papel ativo, de trabalho mesmo, de administração do lugar. Aí a gente chega num ponto central: a regra do jogo. E ela é apresentada de um jeito bem interessante, por contraste. A liberdade é quase total, pode comer de toda a árvore. A restrição é uma única exceção: só uma árvore é proibida. Ou seja, é um universo de permissão com um único limite. E essa proibição vem com um aviso bem direto e pesado. O texto não deixa margem para dúvida. Diz que a desobediência vai resultar em morte. Isso estabelece que o que está em jogo é alto e já arma o principal conflito da história. A narrativa, então, joga um elemento novo na história, um problema. Mesmo no meio de um paraíso com tudo aparentemente perfeito, algo é identificado como não bom. A gente descobre a primeira falha nesse estado inicial das coisas. E o texto é bem explícito sobre qual é o problema e a motivação para o que vai acontecer a seguir: a solidão do homem. Isso é apresentado como algo que precisa ser resolvido, com a criação de uma companheira que seja adequada para ele. A primeira tentativa de resolver essa solidão envolve os animais. Eles são trazidos até o homem, que recebe a tarefa de dar nome a cada um deles. Esse ato de nomear é uma forma de interação, de estabelecer uma relação. Mas será que isso é o suficiente? E a resposta é não. Essa primeira tentativa não funciona. Apesar de toda essa interação com os animais, o texto é bem claro: nenhuma daquelas criaturas era uma parceira adequada. A tensão da história aumenta porque o problema da solidão continua ali, sem solução. Essa busca frustrada, na verdade, prepara o terreno para a grande solução do problema. Um segundo ato de criação, bem diferente do primeiro, vai ser necessário para finalmente resolver a questão da solidão. O método aqui é completamente diferente. A criação não vem mais do pó da terra, mas do próprio homem, enquanto ele está num sono profundo. Uma costela é tirada e, a partir dela, a mulher é formada. Isso estabelece, desde o início, uma conexão muito íntima entre os dois. E a reação do homem é de reconhecimento imediato, quase poético. É um ufa, finalmente. Diferente dos animais, aqui ele vê uma conexão profunda. As palavras dele, estas sim, mostram que a busca acabou. E ele a chama de mulher, uma palavra que no original reflete essa origem do homem.
A partir daí, o texto usa esse evento específico para explicar um princípio universal sobre a união entre as pessoas. A ideia de que duas pessoas se juntam para formar uma nova unidade, um só ser. E o capítulo termina com uma imagem muito poderosa, que transmite uma ideia de total inocência. A nudez sem vergonha simboliza uma transparência completa, uma unidade sem barreiras. É o auge da harmonia, um momento de perfeição, pouco antes do grande conflito da história ser introduzido. Então a narrativa nos deixa com esse cenário. Tudo parece perfeitamente equilibrado. Um casal em total harmonia, num jardim perfeito, com liberdade para fazer quase tudo, exceto uma única coisa. E a pergunta que fica no ar é: como essa única regra, essa única proibição, poderia mudar absolutamente tudo?